Baru atah Adonai Eloheinu melech hasham. Bendito seja o Eterno, Criador, nosso Deus. Shalom, shalom e emuná para todos. Eu sou Adriel, apóstolo e sacerdote nazireu de Hashem. Apóstolo não por santidade, pelo contrário, sou o mais pecador de todos os homens, mas porque eu vi a Deus. E apostolado não é um cargo, mas sim um título, uma nomenclatura daqueles que tiveram a experiência de ver a Deus face a face. E eu vi Deus por muitas vezes face a face, então eu sou apóstolo. Sacerdote por conta de imposição, ventre materno, desde o ventre de minha mãe. E venho aqui para dar prosseguimento aos meus vídeos falando sobre as verdades de Deus, falando sobre espiritualidade em Hashem, a serviço do Mashiach. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o versículo que se consta em João 8:32. Muito usado, muito proferido, e poucos conhecem a profundidade do que esse versículo passa. Eu vou ler duas passagens nas Escrituras que ressalvam a importância dessa afirmação. Uma é a passagem que consta esse versículo, lê o texto e consta esse versículo, e a outra passagem é a passagem que fala sobre o verdadeiro mandamento de Deus para nós. Mas primeiramente eu quero contar uma fábula sobre a verdade. E vou dissertar em cima dessa fábula, que é uma que muitos alguns conhecem essa fábula, mas a maioria nem sequer sabe que essa é uma fábula judaica, tá? Mas antes de dar começo ao nosso estudo hoje, vamos orar. Obrigado, Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Clareia a minha mente, dai-me seu saber, que não seja por meio de minha boca, mas sim tua sabedoria transcendendo através de mim, para que eu não fale de mim, mas eu fale de ti, Senhor. Que ponha-me as palavras certas para poder ensinar sobre ti, sobre a sua verdade. Principalmente hoje, que é um assunto que fala sobre a sua verdade. Não somente a sua verdade, mas fala sobre a sua verdade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Hashem, Pai eterno, Pai querido. Em nome de Yeshua HaMashiach. Então, a fábula que eu vou falar hoje, antes de entrar nas escrituras, ela fala o seguinte:
Antigamente, muito tempo atrás, haviam duas irmãs. Uma se chamava Verdade e a outra se chamava Mentira. A Verdade tinha vestidos lindos, belo, glorioso, majestoso. E, quer dizer, a Verdade tinha um vestido maravilhoso, majestoso, glorioso, muito belo. A Mentira tinha vestidos velhos em trapos. E a Verdade, ela imperava. Ela era rainha na época. E todos amavam a Verdade. E a Mentira tinha inveja da Verdade, porque tudo que a Verdade dizia, todos acolhiam, todos aceitavam, e tudo que a Mentira dizia, todos riam, todos chacotavam. E então a Mentira, ela começou a guardar inveja dentro de si. Mas sabe aquela inveja? Aquela inveja do mal, cara. Aquela inveja rancorosa. Aquela inveja de tipo de mulher pra mulher, sabe? Sabe quando aquele sentimento de disputa entre duas mulheres, quando uma mulher olha pra outra assim, aí tem a amiga tem aquele status majestoso, aí a amiga vira assim: eu vou arrancar os cabelos dessa safada. Era essa inveja que a Mentira tinha da Verdade. Aí a Mentira começou a arquitetar um plano, e um belo dia a Mentira preparou uma bebida sem a Verdade ver, pôs uns preparos nessa bebida e deu para a Verdade. A Verdade tomou aquela bebida e veio a adormecer num sono profundo. A Mentira sagazmente despiu a Verdade, tomou as vestes da Verdade e deixou as suas vestes para lá e parte. Em determinado tempo, a Verdade acordou e se viu nua e partiu procurando saber o que aconteceu, e não entendia. E então ela viu a Mentira vestida com suas vestes, foi lá reclamar suas vestes, e a Mentira: não, tu tá maluca, essas são as minhas vestes, eu sou a Verdade. E todos acreditaram na Mentira. Ela estava com as vestes da Verdade, as duas não tinham como saber, porque eram as irmãs e eram gêmeas, e o que diferenciavam as duas eram as suas vestes. E ali, a Verdade nua. Ninguém acreditou na Verdade. Verdade nua e crua, ninguém acreditou. E a Verdade, triste, voltou para os aposentos, chorando, porque ninguém dava ouvido para ela, mas dava ouvido para a Mentira, como se fosse verdade. Então ela olhou para o lado e viu as roupas que a Mentira tinha deixado para trás, aqueles velhos trapos. E então a Verdade se vestiu com as vestes da Mentira e partiu ao mundo como se fosse mentira, e foi acolhida novamente como fosse mentira. Então, a partir de então, muitas das vezes a mentira se disfarça de verdade, e a verdade se disfarça
de mentira. E qual é a verdade? E qual é a mentira? Como saber que algo é verdade e como saber que algo é mentira? O mais interessante dessa fábula é que é uma fábula judaica. Ela não é uma fábula qualquer. Nem todos conhecem essa fábula, tá? Poucos conhecem essa fábula. Muitos conhecem essa fábula, mas poucos conhecem que ela tem uma origem judaica. Mesmo entre judeus, poucos sabem que a origem dela é judaica. Do que essa fábula fala? Essa fábula fala das Sagradas Escrituras, da Torá. A Torá, ela é a verdade vestida de mentira, ou a mentira vestida de verdade. E aí você deve estar perguntando, mas Adriel, qual é a pauta? A pauta é que tanto a Torá quanto qualquer outro livro das Sagradas Escrituras é uma verdade revelada. Eu postei um texto sobre isso. O que é uma verdade revelada? Verdade revelada é uma verdade que foi escondida e escondida de novo. Ou seja, existia uma verdade e essa verdade foi selada. Colocaram um enigma por cima da verdade, jogaram uma mentira em cima daquela verdade e depois cobriram essa mentira com uma outra mentira. Ou seja, existem duas mentiras que encobrem a verdade a qual realmente as escrituras elas ensinam. Por isso que essas Sagradas Escrituras ela é difícil de você entender. Porque ela tem um propósito. E o propósito dela é um só: te aproximar de Deus. Porém, existem perigos, e para que evitar que você caia em certos perigos, ela vai te... a Torá, ela funciona quase que como uma mãe que protege em excesso seu filho. Justamente por isso que existem riscos. E existe a lei de Deus. E a lei de Deus ela foi encoberta 2 vezes. Para que ninguém tivesse acesso à verdade, à verdadeira lei de Deus, mas tivesse acesso à ideia do que é a lei de Deus, tá? E aí sobre compreende o que é verdade. Aí agora vamos pro texto. Eu vou tentar falar de muitas coisas dentro desse assunto, mas eu preciso ler o texto. Eu não ia ler a passagem nesse vídeo. Eu ia só falar exclusivamente sobre verdade, sobre o que é a verdade, tá? Mas eu prefiro ler o texto. O primeiro texto fica em João 8, a partir do 31. Disse então Jesus, eu vou ler aqui Jesus, mas é Yeshua, tá? Porque eu tô usando a Bíblia de Jerusalém, então vai estar aqui Jesus. Por conta de eu achar essa tradução do Novo Testamento a melhor, a tradução do
do Bíblia Didática Completa, ela é meio parafraseado. Eu não gosto dessa versão. E disse Jesus aos judeus que nele havia crido: se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Reconheceis a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos a descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como pode dizer tornar-vos livres? Jesus respondeu-lhe: em verdade vos digo, quem comete pecado é escravo. Ora, o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis realmente livres. Sei que sois a descendência de Abraão, mas procureis me matar, porque minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu Pai, e vos farei o que ouvires de vosso pai. Responderam-lhe: nosso pai Abraão. Disse-lhe Jesus: se fosses filhos de Abraão, praticarias as obras de Abraão. Vós, porém, procurais me matar, a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis a obra de vosso pai. Disseram-lhe então: não nascemos da prostituição. Frisa essa passagem aqui, tá? Não nascemos da prostituição. Temos só um pai, Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus for vosso pai, vós me amareis, porque saí de Deus e dele venho. Não venho de mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Por que não conheceis minha linguagem? E por que não podeis escutar minha palavra? Vós sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Mas porque digo a vós, não credes em mim, quem dentre vós me acusas de pecado? Se digo a verdade, porque não credes em mim, quem é de Deus ouve a palavra de Deus, por isso não ouveis, porque não sois de Deus. Os judeus lhes responderam: não dizemos com razão que és samaritano e tens diabo? Numa passagem atrás, ele havia expulsado o demônio e os fariseus haviam acusado ele de diabo. Aqui foi citado o samaritano porque o samaritano é quem tinha o costume de misturar os conhecimentos judaicos com a idolatria. Respondeu-lhe Jesus: eu não tenho diabo, mas honro meu pai, e vós procureis me desonrar.
não procuro a minha glória a quem a procure e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram-lhes os judeus: agora sabemos que tu tem demônios. Abraão morreu, os profetas também, mas tu disseis: se alguém guardar a minha palavra, jamais morrerá. Eis, porventura, maior que nosso pai Abraão, que morreu, que os profetas também morreram, quem pretende ser? Jesus respondeu: se glorifico a mim mesmo, minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, de quem disseis, e o nosso Deus. Vós não conheceis, mas eu conheço. E se eu disser, não o conheço, seria mentiroso como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele ouviu e encheu-se de alegria. Disseram-lhe então os judeus: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Jesus lhe disse: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Todo mundo sabe, para quem não sabe, cara, eu sou o significado do tetragrama Yahvé, tá? Yahvé, cujo qual com base na Kabbalah, com base na Guimetria, eu cheguei à conclusão que Yeshua é a forma correta de se pronunciar o tetragrama Yahvé, tá? E o significado de Yahvé é Senhor. Então lá, Yahvé Sebaú, Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos não, eu sou. Senhor seria Adonai. Adonai significa Senhor, assim como Elohim é eterno. Mas Yahvé é ele, ela é. Tá? E ele diz: conheceis a verdade o libertará. Que verdade é essa? Libertar de quê? Da ignorância. E que verdade é essa? A Torá. O que a Torá ensina? E o que a Torá ensina? A Torá ensina afastar-se da idolatria e amar ao próximo. Quando perguntam a Yeshua HaMashiach sobre o pecado, ele diz que pecado é uma questão de conveniência. Se faço e não me incomoda, não é pecado. Se faço e me incomoda, é pecado. Porém, por todavia, se eu for fazer algo que for escandalar o próximo, é melhor que não faça. Para mim é importante vocês entenderem, quem assiste a esse vídeo, é importante vocês entenderem que eu não sou amigo, tá, de religioso. Eu não tô aqui pra agradar a crente. Não tô aqui para agradar judeu. Não tô aqui para agradar religioso de espécie alguma. Mas também não tô aqui para agradar a festa do Oba-Oba, tá? É preciso, quando ele fala conheceis a verdade vos libertará, ele tá falando justamente sobre Kabbalah, cara. Ele tá falando justamente
sobre a verdade oculta da Bíblia. O que a Bíblia realmente é, o que as escrituras realmente ensinam. O que realmente está falando sobre lei. E por mais difícil que seja você entender isso, é o seguinte: a lei, ela trabalha peso por peso. E por que muita gente quer derrubar a lei? Porque quando você analisa a lei, você tem que parar para perceber o seguinte: que você que come uma carne de porco tá em igual nível de pecado ao carinha que come a mulher do vizinho. Tá? Tu come uma carne de porco, tu tá tão sujo quanto a pessoa que cometeu adultério. É o mesmo nível de pecado, tá? Tu come a feijoada, tu tá tão cheio de pecado quanto o cara que deu a bunda, cara. Sério, cara. Os dois é impureza. Os dois escondem a mesma verdade. As duas proibições, as duas leis escondem duas verdades, escondem a mesma verdade. Idolatria. Porque não seria tão simples Deus falar: não cometeis idolatria e a meu próximo comete, mesmo se parar por aí? Não. Por quê? Porque as pessoas estão trazendo para o meio a idolatria. E a idolatria utilizava muitos hábitos. Tá? Então, veio-se as proibições para alertar que algo faziam para não se assemelhar com aqueles que cometiam idolatria. A idolatria é o pior de todos os pecados. Inclusive, quem é cabalista tem que ter cuidado com a idolatria, porque existe uma área dentro da cabala que lida com a autoridade de Deus sobre o universo, que se o cabalista não tiver um pleno domínio de si, ele cai em idolatria. Trabalhar com segolote beira a idolatria. Lidar com o sabá beira a idolatria. Lidar com intimidade com Deus beira a idolatria. Precisa ter cuidado. E aí você tem ali as proibições, cara. Para muitos, isso aqui é idolatria. Eu tá usando um chale de lã e uma camisa de linho. Embora que a Torá fala de uma roupa cuja na mesma costura tenha linho e lã, que era uma túnica usada pelos pagãos. Alguém vai pro inferno porque comeu carne de porco? Não. Ninguém vai pro inferno porque cometeu adultério. Na época de Moshe existia a lei civil. Existia a lei de Deus e existia a lei civil. A graça redentora, ela te liberta da lei civil, não da lei de Deus. A lei de Deus continua valendo, mas você tem que entender a lei de Deus. Aí você deve estar perguntando assim: mas Adriel,
Se é assim, por que tu teve mudanças radicais? Eu tive mudança radical na minha vida por uma questão de necessidade. Houve uma necessidade de haver uma mudança radical. Se não houvesse essa mudança radical, eu não compreenderia muitas coisas que eu compreendo. No entanto, eu continuo sendo nos documentos carinho. Eu não vou mudar isso nos documentos. Não vou retroceder ao antigo nome civil. Meus documentos vão continuar como documentações de mulher e como carinho. Essa é a pessoa civil que eu sou. Porém, como judeu a serviço de Mashiach, eu sou Adriel, tá? Eu evito. E o que não faz muita diferença, uma vez que eu sou biologicamente andrógena. A dor aqui doer, cara. Como eu falei, eu não tô aqui pra agradar religioso, cara. Tá? Eu sou biologicamente andrógeno, então tanto faz. Eu ser homem ou ser mulher. Me chamarem de ele ou de ela. Uma das razões de Adriel é isso. Isso me fez aprender a não me ofender com a questão de gênero, tá? Hoje eu consigo compreender os dois lados que habitam em mim, o lado masculino e o lado feminino. Sem um entrar em conflito com o outro como entrava. Sim, cara, eu tenho coisas... E aí o babaca crente vai falar isso, vai falar aquilo, cara. Quem lê, que nem minhas postagens sabe. Eu tenho coisas em meu corpo que são de mulher. Em meu organismo que são de mulher. E coisas que são de homem. Me reproduzo de forma masculina e de forma masculina e tenho coisas do organismo feminino. Sinto dores. Bom, mas eu precisava entender a minha natureza por completo e a forma como Deus me trouxe a mim para que eu compreendesse a minha natureza foi justamente me dar essa armadura viva que se chama Adriel. E algumas coisas na minha vida desataram. Como, por exemplo, meus filhos precisavam de um pai, cara. Meus filhos tinham duas mães e não tinham um pai. E qual a importância de ter um pai, cara? Se você entende de psicologia, você sabe o que é complexo de Édipo e complexo de Édipo e complexo de elétrica mal resolvido. É importante você ter uma figura paterna, mesmo que essa figura paterna seja uma figura diferente. Eu sou andrógeno. Minha biologia, ela é andrógena. E como andrógeno, eu posso ser homem, posso ser mulher. Então Deus, aí você vai, o pastor que foi usado para me dar esse nome pode até discordar, mas desculpa, porque ele não me deu esse nome porque ele quis. Esse nome veio até mim porque eu clamei o Eterno para que ele me desse um nome a qual me fizesse compreender a minha totalidade. E o que Adriel significa? Adriel é Deus é meu refúgio. Tá? E como Adriel, eu comecei a me entender melhor.
entender toda a minha natureza melhor, tanto o lado masculino quanto o meu lado feminino, sem conflito. E aí você vai perguntar assim, então Adriel, você pretende futuramente regressar a um perfil feminino? Cara, eu não uso nem perfil masculino hoje, cara. Eu evito excessos, tá? Cara, essa camisa aqui não é uma camisa feminina, é uma camisa unissex. A calça que eu uso é uma calça feminina. Cara, eu sou andrógeno, tá? Eu não tô. Eu sou uma pessoa andrógena. Como andrógeno, eu visto qualquer roupa. E aí vamos pôr como eu disse. Então por isso houve essa mudança. Cara, eu não sou judeu farisista. Sou cabalista, não cabalista usado essa cabala que é usada pelos fariseus. Não, sou um judeu que acredita em Yeshua HaMashiach. Um judeu cabalista. Eu sigo a cabala pela cabala. Eu sigo a Torá pela cabala. E eu compreendo o significado oculto da cabala. O significado oculto da Torá. Tenho profundo conhecimento da palavra. Mas eu também não posso falar assim, pretende voltar a cara. Por enquanto, eu vivo o que eu vivo. O amanhã a Deus pertence. Tá? Foi necessário uma certa mudança. Um choque. Então eu evito usar vestido. Evito usar roupas agitantes, mas eu também não me jogo totalmente num perfil masculino, porque não é o que eu sou. Eu não sou homem, eu sou andrógeno. Me posiciono hoje como homem por conta dessa questão do Adriel. O andrógeno, ele pode ser homem, pode ser mulher, mas é mais comum as pessoas se identificar como homem. E cara, é o seguinte, eu não tenho pretensão ministerial dentro de igreja, tá? Então, qualquer um da igreja que eu costumo ir, assistir esse vídeo, querer me marretar, tô nem aí. Quiser jogar maldição pra mim, tô nem aí. E eu não tenho compromisso com a igreja. Eu tenho um compromisso com a verdade. Essa verdade que está vestida de mentira. Essa verdade que foi velada. Eu tenho compromisso com essa verdade. De esclarecer essa verdade. Claro que nem tudo, porque Deus me fez compreender que nem tudo é para as pessoas saberem. Há coisas que eu guardo. Que eu tenho que guardar para mim. Que eu não vou poder falar. Mas o que eu posso falar, eu vou falar. Doa quem doer. Tá? E meu compromisso maior é justamente com as pessoas que foram jogadas no inferno por conta de velarem a verdade. E aí eu vou falar sobre uma visão que eu tive muito tempo atrás, antes de conhecer Kabbalah, antes de eu ter feito muita merda na minha vida também, antes de eu ter feito... eu chego até a arrepiar só de lembrar do que eu vou falar aqui. Eu tava numa igreja, numa vigília. E aí tava ali um movimento de Pentecoste ali, todo mundo ali no fogo. E eu vi um meteoro. Eu olhei assim e de repente vi um meteoro que bateu em mim e me atravessou. E nisso que o meteoro bateu em mim e me atravessou, eu fechei o olho, e quando eu abri o olho eu já não estava mais na igreja. Eu estava numa outra dimensão, num outro lugar. E eu estava no alto da montanha. Eu nunca falei isso aqui, eu nunca falei isso publicamente, gente.
Sempre guardei isso pra mim. Conversei com algumas pessoas. Algumas pessoas deram discernimento disso pra mim, outras não tiveram discernimento. Mas eu entendo o que significa e o momento dessa profecia é o momento que eu estou vivendo agora. E aí eu estava no alto da montanha e eu olhava para mim, eu estava com uma armadura. Uma armadura que tinha formatos que lembrava coisas de leão, tipo uma garra de leão, pá, uma espada. E como eu tivesse com a armadura de Deus ali, a armadura do leão da tribo de Judá no meu corpo. E aí eu olhava assim, tinha uma cidade meio tipo cyberpunk, sabe, futurista. E um grande meteoro vinha do céu, não diferente daquele que me vinha me atravessar. E uma guerra, anjos e demônios guerreavam para todos os lados. E o meteoro ia vindo, caindo, e eu comecei a correr em direção à cidade. E de repente o meteoro cai na cidade e abre uma cratera enorme. E eu chego perto da cratera. A cratera era um buraco enorme que dava para ver o inferno. E quando eu olhava assim pro inferno, eu simplesmente estendia a mão lá pro inferno e tirava e puxava um candango para fora. E daqui a pouco puxava outro candango para fora. Daqui a pouco puxava outro candango para fora. E começava a tirar. E vinha demônios de todos os cantos tentando me impedir de tirar as pessoas de lá de dentro. E vinham os anjos e batiam nos demônios para permitir que eu continuasse fazendo o que eu estava fazendo. E aí tinha momento que eu parava e começava a guerrear, lutar contra os demônios. E daqui a pouco, quando dava uma folga para me respirar, eu voltava a puxar pessoas de lá do inferno e trazer para fora, e trazer para fora, trazer para fora. E de repente eu acordei. Voltei ao normal. Voltei a sair daquela dimensão e voltei no... Conversei com alguns pastores, conversei com algumas pessoas experientes na fé, coisa e tal. E a maioria não me deu resposta, mas um pastor disse assim: cara, vai chegar um momento que Deus vai te usar para resgatar almas que já estão no inferno. Almas que não têm salvação. Já não tem mais salvação. Deus vai te usar para resgatar essas pessoas. Só que você vai estar sozinho. É só você e Deus. Só você e Deus. Eu não entendia isso. Por quê? Porque na época eu achava que a alma que estava no inferno, a alma que mais precisava de um resgate era eu. Por quê? Porque eu não conhecia a Torá como eu conheço hoje. Hoje nada me condena. Eu não compreendi essa questão que eu falo para vocês sobre a janela para o abismo. Que a lei de Deus ela é para prevenir que você não caia na idolatria, para que você não caia na falta do amor ao próximo. Você não acha absurdo que as igrejas, isso é para você que tem dificuldade, de adorar a Deus por conta de coisas que lhe disseram que você não podia fazer porque estaria condenado ao inferno. Você não acha que é tão normal para as igrejas
quebrar certos mandamentos e tá tudo bem, mas outros não tá? Ah, por quê? Porque Pedro sonhou e disse que como pode alguém dizer que é impuro algo que Deus abençoou? Né? Deus foi lá, não, fez uma lei e depois mudou a lei. Ah, tudo bem, antes não podia comer comida imunda, mas agora pode, tranquilo, né? Deus confuso esse, né? Se você muda um ponto, você muda tudo, cara. É porque nunca foi, cara. Nunca foi. Contamina não é o que entra, é o que sai. Tudo nas escrituras tem a ver com não cometer adultério e não prejudicar o próximo. Sodoma e Gomorra, cara, não foi destruído porque tinha um monte de homossexuais, não, cara. Sodoma e Gomorra não foi destruída porque tinha um monte de adúltero, não. Sodoma e Gomorra foi destruída porque tinha muita gente perversa. E uma coisa leva a outra, tá? Vou te explicar o seguinte. Eu até conversando isso com minha mãe sobre isso. Sobre a atitude leviana do sexo. Essa atitude leviana do sexo, ela leva ao sentimento de poder. O sentimento de poder gera em si o sentimento de autossuficiente. O sentimento de autossuficiência gera a ti independência de Deus. O sentimento de independência de Deus gera autoidolatria. A sexualidade leviana leva-te à ideia de que você pode obter prazer sem Deus. E você começa com o tempo a divinizar o objeto que ele traz, aquele prazer que não é divino, que é momentâneo, que seria o corpo do próximo. E você passa então a cultuar o corpo do próximo, gerando então aí uma idolatria. Pronto, você já tem no mínimo dois deuses, você mesmo e outra pessoa. Eu tô falando a grosso modo, tá? E aí outros veem você com aquele harém de pessoas, passam a ter inveja de você. Inveja gera contenda e gera sentimento de ira. Ira gera sentimento de ódio. Ódio gera sentimento de ódio gera atitude de guerrilha. E guerrilha leva à morte. Uma coisa puxa a outra. O ato em si não é errado. Você não está fazendo mal a ninguém ao certo. Mas uma coisa puxa a outra. São gatilhos. Ninguém vai pro inferno porque deu a bunda, entenda isso. Mas vai pro inferno porque cometeu idolatria. A prostituição em si é um dos maiores meios de se praticar idolatria. A prostituição é o que mais está próximo é o que mais é a atitude que mais está próximo da idolatria. Principalmente quando a pessoa percebe o quanto se pode ganhar com o sexo e o quanto ela se vê preso com o sexo comercial. Quantas ex-prostitutas tu conhece, cara? Seja franco, quantas pessoas que entraram na vida da prostituição e saíram?
Quase nenhuma, né? Eu não tô falando das que não conseguiram riqueza, não. Tô falando das que conseguiram riqueza. Porque criaram um Deus aí. O dinheiro. Se prostituíram. Não era uma prostituição sagrada. Se tornou uma prostituição sagrada. Com o tempo. Não se deitará o homem com o outro como se mulher fosse. O problema é a ilusão. Que é criada. Tem uma lenda católica, né, de uma mulher que era muito bonita e orou para Deus para que tornasse ela homem, para não receber mais cantado. Aí um dia ela acordou e era um homem. Acho que é São Expedito, não sei qual é o santo. Tem que ter uma lenda católica que fala isso. Então, o perigo é essa ilusão, cara. De a pessoa se unir com pessoa do mesmo sexo e achar que Deus vai fazer algum milagre ali e aí vai constituir família, cara. Achando que... Claro que existe um significado mais profundo nisso, que é o significado da luz, o significado de positivo, passivo. Eu tô falando ainda no nível de grosso modo, eu não tô entrando ainda no nível de cabala, cara. Idolatria. Aí eu vou falar assim, eu não posso concordar com o que a religião ensina, mas eu também não posso concordar com a festa do oba-oba. De falar assim, vai lá e faz, e tá tudo certo, que tá tudo bacana. Não, eu tenho que falar, cara, existe perigo. É melhor evitar. Eu tenho tentado evitar. Por que eu falo que eu tenho tentado evitar? É porque eu sei que eu tenho uma tendência a ir por esse lado. Mas eu tenho tentado evitar. Por quê? Porque eu caí na idolatria. Tá? Talvez eu nunca tivesse... Mas foi até bom, porque talvez eu nunca tivesse descoberto que Yeshua é Hamashia se eu não tivesse caído na idolatria. Ah, tá, então eu parei da idolatria e descobri que Yeshua... Não, é porque eu pedi muito a Deus para retornar. Eu tinha uma dificuldade de me libertar. Uma coisa eu sei, cara. Pra idolatria eu não volto mais. Aí de mim se eu tornar a ir pra idolatria. Em outras coisas eu posso regredir porque eu sei que não é pecado. Mas eu tenho tentado evitar. Quando eu tenho tentado evitar é porque eu não tenho feito, tá? Não tenho cometido certas práticas. Uma da razão de eu evitar o exagero do feminino, eles também por esse zelo. Mas eu não sei amanhã, não sei o dia de amanhã. Mas não é porque é pecado. Entenda isso. Eu não quero, o que eu quero que você que é LGBT entenda é isso. O que você vive não é necessariamente pecado, mas é um risco de os únicos pecados na lei de Deus
é não amar o próximo como a ti mesmo e não reconhecer a una sabedoria do Eterno. O Eterno é um só. Você não pode ter outro Deus além do Eterno. Você não pode adorar outro. Por quê? Porque aí você vai à parte. Francisco. Lembra que eu falei pra frisar uma parte do trecho que eu estava lendo? Cadê? Não nascemos, e disseram-lhes então: não nascemos da prostituição, temos só um Pai, Deus. Aí prossegue, disse-lhe Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós me amareis, porque saí de Deus e dele vem. Mas eu entendo o seguinte, cara. Ninguém se torna filho de Deus por conta de Yeshua HaMashiach. Mas todos nós adotamos a consciência do que é ser verdadeiramente filho de Deus em Yeshua HaMashiach. Por quê? Porque esquecemos do que é ser filho de Deus. Mas todos somos filhos de Deus. Por quê? Porque Deus se colocou dentro do primeiro homem. E todos os seres humanos consequentes derivam desse primeiro homem. Esse primeiro homem era metadinha de Deus. Esse primeiro homem era a manifestação máxima de Deus na terra. O primeiro homem, Adão, o que pecou, o mesmo que trouxe a danação, também foi o canal de entrada de Deus. Todos nós temos a mesma essência de Yeshua HaMashiach, só que por meio de Yeshua HaMashiach nós retomamos a consciência do que é ser verdadeiramente filho de Deus. E o que é ser verdadeiramente filho de Deus? É ser esposa do Pai, é ser esposa de Deus, é viver para Ele. E o que é viver para Ele? É não ter outro Deus. O que é não ter outro Deus? É não você... Cara, a idolatria não é só você fazer uma estátua e adorar essa estátua. Isso é o grau da idolatria prática. Mas existe escapes na vida que é idolatria. Você dá mais vazão para trabalho, porque o trabalho vai te dar dinheiro, do que a fazer o bem. É idolatria, cara. As escrituras chamam Menon que Menon é o Deus desse mundo, o Deus desse século. Você dá mais importância para o prazer, seja ele qual for. E quando eu falo prazer, eu não estou falando só sexual, estou falando de comida. O que é fazer o bem, cara? Uma diversão, um futebol, curtir uma música, uma novela, qualquer coisa. Do que fazer o bem é idolatria. Você está criando um Deus para você, um Deus para você que não é Deus. Riscos. Você consegue entender? Cara, se você é crente, se você é judeu, se você é o raio que me parta, cara, esse vídeo não é pra você. Meus vídeos não é pra você. Meu vídeo é pra quê? Justamente pra você, pra aqueles que você jogou no inferno. As minhas redes sociais atualmente se baseia em ensinar verdadeira adoração. Adoração incondicional a Hashem. Adoração incondicional ao Eterno. Compreender realmente isso não é... Eu não precisa nem fazer comentário, cara. Precisa nem fazer comentário, positivo ou negativo, tá? Não é para você, é para aqueles que já estão no inferno e não conseguem, querem adorar e servir a Deus e não conseguem porque ou por sua ignorância sobre o que realmente são os mandamentos de Deus, ou por maldade, pessoas foram jogadas no inferno por sua causa, pessoas que queriam andar. Cada um tem um compromisso com o ministério de igreja. Meu ministério é de Hashem.
Se eu não tiver rede social, eu vou pregar, eu vou pra rua. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia quando eu tinha menos idade. Eu vou pra rua, eu pego meu violão, eu vou pra rua, caçar pessoas que precisam de ouvir uma palavra de paz. Tá? Rede social nem me dá o mesmo resultado do que eu sair na rua. Espera essa pandemia acabar. Que o Eterno me dê um bom trabalho, mas que esse bom trabalho me dê um tempo para mim ir aos aflitos. Pessoas que vivem o que eu vivi, muitas vezes vivem o que eu vivi. Muitas vezes acaba caindo na idolatria. Porque lá na idolatria encontra pessoas que os abraçam, claro. É o risco. E o risco vira fato. Zelar por excesso é uma decisão que tem que ser pessoal. Quem zela por excesso, e o problema do zelar por excesso é que muitas das vezes quem zela por excesso quer obrigar o outro a zelar por excesso. A Torá, lembra da historinha que eu contei? A Torá é justamente aquela fábula da mentira vestida de verdade e da verdade vestida de mentira. A Torá é um livro de revelação. Todas as escrituras sagradas é um livro de revelação. Mas por que Yeshua pregou do jeito que pregou, se ele mesmo fala que ele é a verdade vos libertará, que ele é o caminho, a verdade? Porque o povo estava naufragado de dogmas. Tão naufragado de dogmas que os seus discípulos não conseguem se desvincular de dogmas. Então ele teve que falar na mesma linguagem que eles falavam. E até uma linguagem ainda mais revestida de enigmas para conseguir transmitir um pouco do que é o reino, um pouco do que é a verdadeira Torá, um pouco que é. Cara, se você... Eu chego a me arrepiar todo. E sim, isso é difícil. É difícil se referir a mim no masculino. Mas, cara, eu me arrepio todo. Se eu te falando isso, cara, tu pega o Barri, cara. O Barri fala de Torá. Pega o Zohar fala de Torá. Embora o Zohar ele não é a melhor referência para falar de Kabbalah, não. Quer entender de Kabbalah? Lê Barri e Tfisserá. Alguns vão citar o livro de Raziel. Mas você quer realmente entender Kabbalah mesmo, na íntegra, esses dois bastam. Eu diria que só o Barri já é o suficiente. Mas aí se você quiser ter uma noção mais cerimonial, mais do ritualístico, o Itserá. Mas se você quiser viver Kabbalah, é o Barri. E o que o Barri faz? O Barri fala de Torá. Numa linguagem muito mais profunda do que esse superficial da babaquice das igrejas, que condena aqueles que andam na lei, mas replica as obrigações da lei e não entende a lei. A lei ela te garante que
você olhe para tudo nesse mundo e entenda que tudo pode te levar a risco. O sexo lícito perante a Torá é o conjugal para a procriação. Isso é, mesmo que o conjugal que não é para procriação, já é riscoso. Já é visto como sujo. Por quê? Porque mesmo esse pode te levar à idolatria. Você pode olhar para tua esposa e considerar ela maior do que Deus. Entende dizê-lo? Não vamos falar, não tem a necessidade de eu falar aqui sobre não cobiçar, não irar, não matar, porque isso é uma coisa bem explícita, né? Amar ao próximo, como a ti mesmo. Se ama ao próximo, tu não vai roubar, tu não vai matar, tu não vai cobiçar. Não há pecado numa homenagem a Troá deste consentido. O problema é o risco. E vão me chamar de blasfêmio, dane-se. Não tô nem aí. Eu não posso concordar, não posso concordar com o fanatismo e a ignorância. Mas eu também não posso falar que festa do oba-oba, que vamos lá, vamos fazer tudo que a gente é. Vamos fazer tudo que a gente gostaria de fazer, que não tem problema não, cara. Eu tenho que falar também isso. Existe risco de abismo. A prática em si não vai te levar para o abismo, mas se você bobear, se você não prestar atenção, você vai cair no abismo. É uma manobra perigosa. Você que está em situação que o autodomínio não é suficiente, abra o olho, toma cuidado. Eu tenho exercido meu autodomínio o máximo que posso. Espero que se um dia eu não conseguir exercer meu autodomínio, eu não caia na idolatria. Eu sei que não vou cair porque é uma promessa de Deus pra minha vida. Mas eu também não vou ficar dando bobeira, sabe? Ficar dando um mole assim, caramba. Porque eu já caí na idolatria. É tipo um imã, cara. Sabe? É riscoso. É como você andar de bicicleta na rua e andar de bicicleta, fazer trilha na montanha. Na rua tem menos risco do que fazer trilha na montanha, cara. Os dois, em ambos os casos, você pode morrer, mas fazer trilha na montanha é mais perigoso. Os dois são passeios agradáveis, mas o perigo de você morrer numa trilha na montanha é maior. Esse é o zelo da palavra. É tipo assim, cara, essa parada aqui é arriscado. Não tem nada demais não. É só uma parada muito bacana, velho. Mas pode te levar à morte. Não leva à morte, mas pode te levar. A tendência a levar à morte é maior. Tô falando de lei de Deus, não de lei civil, tá? Entenda isso. Foi para isso que Deus me chamou. Eu não vou me aprofundar no texto que eu só vou recitar o texto para não ficar sem esse texto que eu falei que no segundo texto, não vou me aprofundar muito nesse texto, mas vou citar ele, que é
1 João 3, a partir do 11. Ele diz: porque esta é a mensagem que ouviste desde o início, que nós amemos uns aos outros, não como Caim, que segundo o maligno, que sendo do maligno matou seu irmão. E porque matou? Porque sua obra era mais. Ao passo que as do seu irmão eram justas. Nós vos admireis, não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odiar. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos aos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida. Eu sabeis que nenhum homicida tem vida eterna, permanecendo nele. Nisto conhecemos o amor. Ele deu sua vida por nós. E nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Se alguém possuindo os bens desse mundo vê seu irmão na necessidade, ele fecha as entranhas, como permanecerá nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos com palavras, nem com a língua, nem com ações e em verdade. Nisto sabemos que somos da verdade, e diante dele tranquilizemos o nosso coração, se o nosso coração vier nos conceder, porque Deus é maior que nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus, e tudo o que lhes pedimos recebemos dele, porque guardando seus mandamentos, ou fizemos o que lhe é agradável. Este é o seu mandamento: crer no nome do Filho Yeshua HaMashiach, e amar-nos uns aos outros, conforme o mandamento que ele nos deu. Aquele que guarda seu mandamento permanece em Deus, e Deus nele. E nisto permanece, que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. A graça nos capacita a isso. A graça redentora, a graça que perdoa, a graça que nos traz o sacrifício que nos traz a paz, nos capacita a isso, a amar. Justamente isso. Esse é o mandamento principal. Prosseguido do amar a Deus sobre todas as coisas. O que você vai fazer? Entenda isso. Quando você quer saber realmente o que é pecado, avalie esses dois itens. O que você vai fazer? Vai gerar algum dano a teu próximo? Não faça, porque aí você vai pecar contra o teu próximo. Você vai pecar vai faltar de amor contra o teu próximo. O que tu vai fazer? Vai gerar para ti um outro Deus que não é o eterno. Você vai fazer dar importância a outro ser que não é o eterno. Maior glória a alguém que não é o eterno. Não faça, porque isso é idolatria. Simples, só se pauta nessas duas coisas. Vai ferir, vai agredir, vai lesionar de alguma forma o teu próximo, ou se vai tirar a glória de Deus.
Espiritismo é pecado? É pecado. Tira a glória de Deus. Você delega importância a amor. Eu não preciso nem dizer porque a Torá diz que não deve fazer ter necromante no meio de vós. Tá mais do que claro. Isso tira a glória de Deus. Isso desvia a tua dependência de Deus para outras coisas que não é Deus. Mas não importa qual é a lista do que as escrituras vão dizer que é ou não é pecado. Entenda o seguinte, se tivesse uma lista de fato para dizer o que é pecado, não se tinha o discurso dentro da própria Bíblia perguntando o que é pecado. E é explicado isso, que é conveniência. Porém, o que você vier fazer for escandalizar o próximo, melhor que não faça. E toda a ênfase em sempre ter somente um Deus. O Eterno é um só. O Eterno é um só. O Eterno é o maior próximo como a ti mesmo. O Eterno é um só. Se pausa nesses dois mandamentos. Não é que foi resumido em dois. É porque sempre só existiu esses dois. Todo o resto são velações para que você não caia no erro de contrariar esses dois. Sabe? É isso que as escrituras nos ensinam. Eu poderia entrar aqui num assunto que pode escandalizar muitos. Eu tenho quase certeza que a gente não só vive os fins dos tempos, como a gente vive o finalzinho dos fins dos tempos. Esperando Yeshua voltar, não para levar a igreja, mas sim para estabelecer o milênio. Porque isso aqui, cara, desde Mero e Homero é um livro selado. É um livro que ninguém entende, desde aquela época. Anticristo, podemos dizer que muitos imperadores, muitos líderes foi. De falar de Calígula, o que falar de Homero, o que falar de Hitler, Mussolini, entre outros. Que perseguiram o povo de Deus, perseguiram Israel. Realmente, cara, eu corro o risco de alguém ver esse vídeo aqui, passar pra alguém na igreja que eu tenho frequentado e eu não conseguir nem mais pisar lá. Compromisso é com Deus, cara. Com Deus e com as almas perdidas que justamente a religião jogou no inferno. Por fazer mau uso das Sagradas Escrituras, seja por não compreendê-la de forma correta, ou porque conhece a verdade de Deus, mas prefere manipular a seu bel favor. Cara, você não precisa conhecer Cabala para entender que é contraditório um Deus que te traz liberdade e te priva, cara. Sabe? Um Deus que é amor e faz questão de que você sofra. É contraditório. Você não precisa compreender Cabala para compreender isso. No mínimo, a pessoa inteligente, a pessoa que realmente tem temor a Deus, vai ter a sabedoria de compreender que há algo errado aí, cara. Algo que não bate. No mínimo vai ter como chegar à conclusão que é um livro livro revelado é um livro que esconde algo por duas vezes. No mínimo vai chegar à conclusão que muita coisa que está escrito ali é enigma. São códigos para você chegar
a uma verdade. E essa verdade sim é absoluta. Que se resume nesses dois princípios. O eterno é um só, amar o próximo como a ti mesmo. Você vive pelo outro. Você vive para o outro. A tua única real importância de existência é o próximo. Entende? Você não pode ter outro. Por que você não pode ter outro Deus? Porque não há outro. Simples assim. Não é porque Deus é ruim. É porque não existe outro. Tá? Pronto. Não é porque ele não quer que você acenda a velhinha lá pro seu Jorge simplesmente. É porque o seu Jorge não é Deus, cara. É só ele que é Deus, só o Eterno que é Deus. Só existe ele. O Eterno é um só. Entendeu? E você pertence ao Eterno, você faz parte do Eterno, você veio do Eterno. Você vai cultuar o seu Jorge, pô? A dona Sansã? Cara, eu não tô falando, cara, pelo amor de Deus, eu não tô falando pra quem é espírita, professa de fé, não. Eu tô falando aqui pra pessoas que querem adorar a Deus e caíram numa fé espírita, numa fé idólatra, numa fé de feitiçaria, por conta de que pessoas a jogaram no inferno. Mas não é com a religião. Nem com a religião que usa isso aqui para jogar pessoas no inferno, nem as religiões que não credibiliza esse livro. Não estou falando para religião, não estou falando para religioso. Estou falando para quem quer Deus. Para quem quer Deus e não pode ter. Não se vê como ter. E aí vai procurar certas seitas, certos segmentos, mas queria estar servindo o Senhor de Israel. Mas foi privado. Que falaram para você que Deus te odeia, Deus te abomina. Consegue entender que conseguiram usar esse livro para legalizar a escravidão dos negros na época medieval? Eu acho que foi ali, né, entre a época medieval e a época feudal. Cara, conseguiram provar mediante esse livro que era lícito escravizar pessoas. Você está compreendendo onde eu quero chegar? Como é possível você pegar a escritura sagrada e usá-la para o mal? E é o que fazem isso até hoje. Até hoje é o que fazem. Usam isso e usam as escrituras como meio de manipulação. Então eu não posso concordar com a religião. Eu sirvo a Deus. Por servir a Deus eu me comprometo com a verdade. Por me comprometer com a verdade e saber que se trata de um livro revelado, e saber que revelação é algo que está escondido por duas vezes, e por conhecer o código da revelação, eu tenho como falar qual é a real verdade, a verdade essa qual que não contam para você. É dever meu contar. Mas também é dever meu falar pra você, cara, não é festa do oba-oba, tem que se ter cuidado, você tem que se preocupar, sim. Se você é LGBT tudo, desculpa, eu também sou. Temos que ter cuidado, não podemos fazer festa do oba-oba, é melhor se privar. É melhor se sacrificar do que cair no abismo. Temos uma natureza a qual nos leva a hábitos que pode nos levar para a idolatria. Então é melhor a gente se privar. Eu não estou te condenando, porque te condenar é a mesma coisa que me condenar. Eu sei que não é isso que a palavra diz, que a escritura diz, mas é melhor sacrificar, cara. Desculpa, cara, tu não vai.
pro inferno porque tu dá a bunda não, cara. Mas, cara, entenda, esse ato beira a idolatria. Então é melhor se privar. Eu tenho que te falar isso, eu não posso virar pra você e falar, cara, é festa do oba-oba. Eu não posso concordar com as religiões, mas eu não posso falar pra você, cara, que é festa do oba-oba, que é pra fazer você fazer o que você quiser, da forma que você quiser, que não há risco. Há risco! Se não tivesse risco, não existia. Entenda isso. Por que a carne de porco? Porque o sexo é o mesmo pecado. A carne de porco era oferecida aos deuses, cara. Por isso era impuro. Que tomar por quê? Porque lembrava da idolatria. O amor livre é a mesma coisa, lembrava da idolatria. Ainda mais num tempo que a gente vive hoje, de nova era, de novo Ion, onde que a gente teve a Lister Crowley, que é o que mais proliferou o amor livre. Tu vai cair num pique de amor livre. Cara, você corre um sério risco em cair em idolatria. Eu tô esclarecendo aquilo que não querem que você saiba. Essa é a lei de Deus. Cuidado com a idolatria. Que eu não posso... Deus falando pra você, cara, eu não posso me achegar a você se você fazer outro Deus pra ti, porque eu sou o único. Por meio de mim tu tem poder em todo o universo. Por meio do meu nome você tem poder perante todo o universo. Eu te dou isso. Mas eu não posso fazer nada se você inventar um Deus pra você. E aí ele pega todas as práticas que era usado como um mecanismo para idolatria e bota ali nele. Não fazer. Mas não fazer porque... Aí fala, pô, isso é abominável, cara. Porque caralho, era o extremo, cara. Era o que ninguém botava lá no top, velho. Era o top da prática da idolatria. Aí tu falou assim, velho, não pode fazer isso, vai estar assim... Quase mergulhando profundamente, assim, tá pedindo pra cair. Pega todas, aí você fala assim, cara, é incesto. Porque no caso de Abraão foi lícito, no caso de Isaac foi lícito, e de repente ali no Monte Sinai já não era mais lícito. Porque o povo ali havia passado ali já pelo Egito, se contaminado pelo Egito, e também tem as lembranças ancestrais ali que a idolatria era feita por meio do incesto. Não é porque vai nascer retardado não, cara. Porque se fosse para nascer retardado, todo mundo era, cara. Porque a gente descende do mesmo homem e mesma mulher, cara. Pensa. Para de ler as escrituras como fosse babaca. É uma revelação. Como é que você vai ler uma revelação com a mente tão medíocre, cara? Aí agora sim, cara, eu tô prestando atenção tanto pra pessoa que te jogou na porcaria do inferno, quanto pra você que foi na ideia dele, cara. Isso também serve pra mim, porque teve um tempo que eu neguei a Deus por conta do que me contaram. Eu não tinha acesso ao conhecimento, eu não tinha acesso ao verdadeiro saber, ao que realmente era Deus. E eu tô aqui, cara, te dando assim, que muito não quer que você saiba. Porque se você souber, não conseguem te manipular. Pelo medo, é muito fácil.
manipular pelo medo. Deus não instituiu sua lei para impor medo, Deus instituiu sua lei para evitar que você tropece. É como uma criança, cara. Quem é pai, quem é mãe sabe o que eu vou falar. É como uma criança correndo em casa. Você vira e fala para não correr. Mas você sabe que criança tem saúde, só tem saúde se estiver correndo, estiver fazendo barulho, coisa e tal. Mas toda hora que tu tá falando, para, não faz isso, vai cair, não faz aquilo, vai cair. Mas você sabe que tem que brincar. Só que aí a criança não presta atenção no que você está falando e começa a extrapolar cada vez mais aquilo que está fazendo. Uma hora cai. Estabaca, quebra um braço, quebra uma perna. Aí tem aquele filho que é mais obediente, que até corre, até pula, coisa e tal, mas tu chama atenção aí, tipo assim, ele estiver correndo muito eufórico, ele já dá uma resfriada. Esse tem uma tendência maior a não se machucar, a não se quebrar todo, pá. É isso, cara. A lei de Deus é isso. Tem as coisas que são graves mesmo, que é literalmente, como eu disse, aquela questão de você ferir o próximo, isso é inquestionável. E as outras ações que beira a idolatria. Você vai fazer, vai culminar em idolatria ou prejudicar o próximo, não faça, cara. E eu vou encerrar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Inscreva no canal. Dá like. Baixa o vídeo se quiser baixar. Compartilhe mais para seus amigos. Falem. E eu vou me encerrar aqui. Shalom. Shalom. E até a próxima. Que o Eterno abençoe a todos vocês e que possam ter um pouquinho de esclarecimento. Dá uma chance para Deus, cara. Dá uma chance para Deus. Esqueça tudo que disseram sobre Deus. Esqueça o que disseram que você não tem jeito. Esqueça o que disseram pra você. Que Deus não quer você, que Deus não gosta de você, que Deus te abomina. Esqueça esse discurso do ódio, esse discurso do medo e dá uma chance pra Deus, cara. Seja pra que você tome uma atitude radical e renuncie a tudo, ou para prosseguir a tua vida tendo mais cuidado para não se afastar de Deus, para não cair em idolatria, para não cair em práticas que venham lesionar o próximo. Dê uma chance para Deus. Quando eu falo que eu não sei o dia de amanhã, é porque quanto mais eu renuncio a mim, mais me dá vontade de estar aqui falando de Deus, sabe? É como fosse um jejum, cara. E falar sobre isso pra mim me comove, porque eu caí na idolatria porque me disseram que Deus não me amava. Não me contaram a verdade, eu não sabia a verdade. Conhecer a verdade vos libertará. Tem um bocado de passagem ali sim, cara, que vai assim, a grosso modo, te condenar. Mas entenda, é um zelo que Deus tem para que você não caia em idolatria. Entenda aí. É os dois princípios básicos de Deus. Ele não divide a sua glória.
e nem quer que você fira ou agrida seu irmão. Shalom, shalom e até a próxima.